Oi gente, tudo bom? Eu vim aqui comentar um pouquinho sobre uma das minhas mais recentes leituras e falar um pouquinho do gênero, que é romance policial. Eu ultimamente tenho lido muita coisa desse gênero, até tô pensando seriamente em no futuro lançar algum romance policial. Eu conto um pouquinho mais sobre isso depois. E o livro que eu vou comentar hoje é esse aqui. A Garota do Lago é o romance de estreia do Charlie Donnelly e foi lançado aqui no Brasil pela Faro Editorial e há um certo tempo ele está constando entre os primeiros da lista de mais vendidos da Veja. Mas será que vale a pena? Porque nem sempre os mais vendidos são os melhores. Então aguenta aí que eu vou falar um pouquinho sobre a leitura desse livro para vocês. O livro A Garota do Lago conta a história de um assassinato que aconteceu numa região super calma que fica em torno de um lago chamado Summit Lake, na verdade é o nome do lago. E aí, como isso nunca aconteceu antes e envolve pessoas com um certo poder aquisitivo, é uma história que vale a pena ser contada de acordo com o editor de uma revista muito famosa nos Estados Unidos. E aí ele convoca uma das suas principais repórteres que está passando por um momento difícil na vida dela, que ao longo do livro a gente vai entendendo o que é, para ir lá cobrir essa matéria. E aí, quando ela chega lá, ela começa a investigar o caso e descobrir que tem muita história por trás dessa situação. Coisas bem estranhas aconteceram em torno desse assassinato. O legal dessa narração é que a gente acompanha diversas linhas de história, né, de condução da história. Então a gente acompanha o período presente, que é o de investigação dessa repórter, a Kelsey, de todo esse caso, e acompanha também o passado, através de flashbacks, mostrando o que aconteceu dias, meses, na verdade, antes do assassinato da Becca. E aí a gente descobre um pouquinho de supostos suspeitos sobre aquele assassinato. Então a gente conhece ex-namorados dela, algumas pessoas com quem ela se envolveu, ex-professores, pessoas que podem estar envolvidas com esse crime. Uma das coisas que eu mais gosto nesse tipo de romance policial, é a gente tentar criar teorias na cabeça e começar a tentar entender o que aconteceu e descobrir o final antes de realmente acontecer o final. Eu tenho muito essa mania, então eu vou lendo alguma coisa e já vou criando mil teorias. O que me facilita muito nesses casos são livros que têm poucos personagens. E não que isso seja bom, eu até acho ruim. Por exemplo, nesse caso da Garota do Livro, que é um romance comprido e tudo mais, teve diversas possibilidades de criar N outros ganchos, N outros personagens e não foi criado. Na verdade, você começa a ler o livro e tem aproximadamente uns 4 suspeitos da morte. E você não tem muita opção, ou são eles ou não são. Então chega no final, ele se torna previsível. E apesar de ser muito bem narrada, a história é muito bem contada e tudo mais, mas não tem aquele quê de suspense, daquela coisa de você ser surpreendida com o final. Isso não acontece nesse livro. Uma das principais características de romances policiais é essa narrativa envolvente. Como eu comentei, que você vai criando teorias, porque vai sendo apresentadas diversas pistas, coisas falsas que foram já apresentadas para você se confundir e diversos personagens. Uma autora que eu gosto muito, até quero ver se eu trago um pouquinho sobre um livro dela que eu li recentemente, é a Agatha Christie, que é a rainha do crime, considerada uma das grandes escritoras desse gênero, e ela faz isso de uma forma soberba, assim, não tem outra autora que faz tão bem, na minha opinião. E ela realmente apresenta diversos personagens que te confundem ao longo da trama, só que no final amarra tudo. Não é o caso do Charlie Donnelly, pelo menos nesse livro. O que acontece? A história, ela narra... A história, na verdade o livro, ele narra a história da Becca, que é uma estudante universitária, e ao longo de meses ela vai passando por diversas situações na vida dela. E aí aquelas situações são tão lineares, levam a um final inevitável. Então, assim, ao longo da leitura, apesar de você se envolver, você realmente se sentir com a personagem, você sabe o que vai acontecer com ela. O que é meio óbvio, né, na verdade, porque ela morre, como já diz na sinopse. Mas o que vai levá-la à morte é o que está sendo apresentado no livro.
Agora sim, falando também dos lados positivos da leitura. É uma leitura super envolvente, o autor consegue descrever um tipo de cenário que, por exemplo, para mim é completamente novo. Eu não conheço regiões de lagos, regiões mais frias, montanhosas, e ele descreve tão bem que me fez sentir realmente naquele ambiente. Me fez sentir num local que tá friozinho, um local diferente. Eu adoro isso. Ele narra muito bem o ambiente universitário também dos Estados Unidos, que é uma coisa que pra gente que nunca estudou naquele local é diferente, tem uma cultura diferente, ele apresenta isso muito bem. Então a leitura ela não se torna cansativa, apesar de tudo isso. Uma outra coisa que eu gosto muito são livros divididos em partes. Não sei porquê, pra mim ele tem essa tendência a dar uma quebra na história e sempre fechar com um gancho, ou pelo menos deveria sempre fechar com um gancho que prende o leitor naquela história. E isso acontece nesse livro. Ele é dividido em 4 partes e ao término de cada uma dessas partes sempre tem algo impactante, algo que te faz querer continuar a história. Então é como se você começasse em cada parte da história o seu início e o ápice. Então isso é muito legal também, isso torna a história mais dinâmica. Isso é um ponto positivo também na leitura. E eu vou comentar algo aqui que é bem polêmico no meio literário, porque eu sei que muita gente não gosta desse tipo de narração, mas eu particularmente adoro a narração em terceira pessoa. Eu sou a fã desse tipo de narração. Eu, nos meus textos, eu escrevo bastante em terceira pessoa, apesar de também narrar sempre em primeira pessoa também, mas eu acho que no caso, por exemplo, de romance policial, isso faz toda a diferença. Porque a gente começa a entender é como se a gente estivesse vendo a história de cima, então a gente está como testemunha daquela história e não sentindo realmente o que o personagem sente, entende? Eu acho que isso no caso de histórias em que você tem que pensar um pouco, em que você tem que criar teorias para ver se você descobre o final antes que o autor te diga o final, isso é muito importante. Então eu adoro narração assim, e esse livro, ele é todo narrado em terceira pessoa e ele não tem, como eu comentei, uma linha, né, linear, ele não tem uma ordem cronológica correta. Ele vai e volta do passado diversas vezes. Eu adoro isso, eu acho que isso faz todo o clímax da história. Então, assim, de uma forma geral, será que eu achei que vale a pena ler esse livro? Bom, o livro A Garota do Lago, como eu comentei, ele tá em recorde de venda, ele tá em primeiro lugar na lista de mais vendidos da Veja já há alguns meses. Ele e alguns outros livros do autor, porque apesar desse livro ser o livro de estreia, ele foi escrito em 2016, de lá pra cá o autor lançou diversos livros que estão sendo publicados desde então aqui no Brasil. E esse sempre tá na lista dos mais vendidos, acredito eu que também por causa dos preços. A Fara Editorial tem uma questão bacana nesse sentido. E eu comprei, por exemplo, esse livro na Saraiva por R$ 11. E é um livro bem trabalhado, grosso, com a diagramação muito boa, aquelas páginas mais grossas, sabe? Com a página um pouquinho mais amarela, que não cansa a vista durante a leitura. Então, realmente é um trabalho gráfico muito bom e vale a pena também pelo preço. É um preço bacana. E a leitura é muito boa, sim. Apesar de não ser um grande exemplo de romance policial por causa dessas situações que eu comentei, pela falta de personagens, pelas poucas pistas jogadas, pela previsibilidade do final, mas é sim uma boa leitura, vale a pena ler e recomendo. E quero muito ler os outros livros do Charlie Donnelly, já me falaram que outras obras que ele lançou depois são bem melhores, não que esse livro seja de fato muito ruim, mas quero ler mais coisas dele sim, e aí eu comento com vocês depois o que eu achei. E conta pra mim o que vocês acham sobre romances policiais. Vocês gostam? Gostam desse gênero? Acham que vale a pena eu escrever um conto ou um romance nessa área? Então conta pra mim aqui o que vocês pensam. E aí, quem sabe daqui a um tempo no lance um livro, ou um conto, ou algo assim sobre crimes e investigações. Falem o que vocês acham que vale a pena. Se vocês gostaram, por favor, comenta aqui, dê seu like, fala o que vocês acharam, joinhas, inscrições, enfim. Participa aí comigo e vamos falando um pouquinho mais, porque literatura é isso, né, gente? É compartilhar, é conversar e não deixar ela morrer. Um beijo e até o próximo vídeo. O livro A Garota... Ultimamente eu tenho lido só romances policiais. Já até contei o que é.